Uma boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Pedimos aos amigos espirituais que estejam conosco, nos abençoando nossos lares, para que a gente possa desenvolver mais um tema no nosso estudo do Livro dos Espíritos, que hoje vai tratar do esquecimento do passado. E este tema nós vamos encontrar na parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata exatamente do mundo espiritual, e no capítulo especificamente 7, que é da volta do espírito à vida corporal. Tratando desse tema, nós começamos pela questão 392, onde a questão foi formulada no sentido de entender por que o espírito, quando ele volta à vida encarnada aqui no nosso planeta, por que ele perde a lembrança do seu passado. Então, sobre esse assunto, os espíritos nos explicam que o homem não pode e nem deve saber tudo. O homem, no caso, encarnado. Então, isto assim é porque Deus, em sua sabedoria, achou que fosse melhor dessa forma. Então, dizem os amigos espirituais que sem esse véu que não permite nós lembrarmos do nosso passado, nós, quando reencarnássemos, nós ficaríamos ofuscados, como se não tivesse uma transição entre sair do escuro e vir para o claro. Então, nós ficaríamos nessa perturbação. Então, esquecido do passado, nós somos mais propriamente fiéis a nós mesmos, né? Então, o espírito é mais o que de fato ele é, porque daí ele pode se revelar sem a perturbação das suas lembranças. Na próxima questão, é perguntado então aos amigos espirituais como é que pode o homem ser responsável por atos e faltas de que ele não se lembra? Como é que a gente explica isso a partir da justiça de Deus, ou concordando, né, tendo a certeza que tudo na natureza é justo? Então, a explicação dos amigos espirituais é que quando o espírito volta lá para a vida espiritual, ou seja, quando nós estamos sem o corpo físico, a gente vê toda a vida que a gente teve anteriormente. Não a última vida encarnada, mas vê as vidas que a gente já teve. E vendo as vidas que a gente já teve, a gente vê também as faltas que já cometeu, que hoje são motivo exatamente do nosso sofrimento. E a partir daí é que a gente se percebe da situação que a gente está, né? A gente tem essa visão justa do que realmente está se passando com a gente. E a partir dali a gente busca uma existência que seja capaz de reparar essas faltas que nós tivemos no passado, numa nova oportunidade, numa nova encarnação. Então, a partir dessa visão das vidas anteriores, nós, então, no plano espiritual, escolhemos as lutas, né? Os obstáculos que nós vamos considerar apropriado que a gente venha a viver numa nova existência, e a gente vai escolher aquelas que mais vão nos proporcionar adiantamento. Como a gente, então, escolhe essas provas, que certamente não serão fáceis, a gente pede aos espíritos superiores que nos ajudem. Pede a eles que nos deem uma espécie de intuição das faltas que a gente já cometeu, dos erros que a gente já cometeu, para que a gente não as cometa de novo. Então, dessa forma, nós temos condição de receber esse amparo dos amigos espirituais, e aí nós temos condição de, da melhor forma, não sucumbir novamente às tentações e às faltas que nós já cometemos. Os espíritos nos dizem que essa intuição ela vem do nosso pensamento.
dizem que muitas vezes o desejo do erro, que muitas vezes nós reconhecemos em nós, e que nós, nesse desejo de cometer o erro de novo, instintivamente, a gente resiste, a gente se vê com essa vontade de não cair de novo, muitas vezes ali está exatamente essa intuição dos amigos espirituais, que nós vamos muitas vezes imaginar que essa resistência, que esse desejo, que a nossa consciência está nos indicando de não cometer novamente o mesmo erro, a gente vai imaginar que veio por causa da educação dos pais. Porque os pais nos ensinaram a não cometer aquele erro. Mas, na verdade, são os amigos espirituais que nos permitem, de uma certa forma, recordar os erros que já cometemos. Ainda que não recordar de forma consciente, mas aquela recordação inconsciente, instintiva. E aí a gente, então, se vê impelido, através dessa voz da consciência, a não realizar os mesmos erros. Então, durante a vida corpórea, nós temos, na verdade, essa intuição do que já aconteceu no nosso passado. Essa reminiscência, muitas vezes, vem exatamente através das nossas tendências instintivas. A gente não quer, por exemplo, vivenciar certas coisas porque a gente tem medo ou tem um receio de que ali é que a gente vai falhar. Esse instinto de não se envolver com aquilo é, de uma certa forma, uma lembrança do passado, daquilo que nós já falhamos. E a nossa consciência, que representa exatamente esse desejo da gente não experimentar de novo aquela reincidência na falta que já cometeu, nos concita, nos convida a resistir a esses males. Então é isso que, muitas vezes, nisso é que consiste essa intuição que os amigos espirituais nos emprestam. Na questão 394, a curiosidade da pergunta é a respeito dos mundos mais elevados. Se nesses mundos mais elevados também existe esse esquecimento do passado, ou se havendo ou não, se os homens compreendem que são mais felizes do que os homens do mundo como nós. Então, aqui os espíritos nos dizem na questão 394 que há duas considerações que devem ser feitas em relação aos mundos mais elevados que o nosso. Então, ele diz, há mundos mais elevados que o nosso, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata das suas existências passadas, mesmo quando estão encarnados. Então, esses espíritos compreendem, sabem apreciar a felicidade de Deus, a felicidade que Deus dá dessa evolução que acontece com eles, porque eles sabem que já viveram situações que foram muito mais difíceis, mas que tiveram, através do seu livre-arbítrio, das suas provas, dos seus obstáculos, esse crescimento que hoje lhe dá uma condição muito mais elevada do que no passado. E isso faz com que eles, então, compreendam e apreciem essa felicidade que Deus deu para eles. Mas também há outros mundos que, embora sejam melhores que a Terra, os espíritos não deixam de experimentar grandes desgostos, até mesmo desgraças. Ou seja, são mais evoluídos, mas não são tão mais evoluídos que o nosso. Esses espíritos que vivem lá, eles não sabem apreciar a felicidade que gozam, embora eles já sejam mais felizes que nós, embora eles já tenham menos dificuldades que nós, Mas eles não conseguem ainda perceber isso. Entretanto, eles não conseguem perceber isso quando estão encarnados. Quando eles desencarnam, eles então têm essa noção também de que eles já evoluíram, que eles já passaram a condição melhor, têm a oportunidade de saber que existem estágios que eles já passaram que são muito mais inferiores, então lá eles certamente vão conseguir apreciar da felicidade que já gozam. E aqui eles nos dizem por que no mundo mais evoluído essa lembrança do passado já não precisa mais existir. Porque essa lembrança, essa recordação do passado, ele já não é mais do que um pesadelo. Pesadelo lá atrás, longe,
Então, essas vidas desgraçadas, elas vêm à memória como se fosse uma lembrança muito antiga, muito distante, já não criam grandes dificuldades para eles se lembrar de tudo isso, né? Não seria o que aconteceria conosco nos mundos inferiores. Se nós lembrássemos de todas as lutas e dificuldades que nós já tenhamos sofrido, nós ainda nos sentiríamos mais infelizes do que muitas vezes nos sentimos aqui. Então, para evitar que a gente viva ainda mais infeliz, é que essa lembrança acaba sendo um refrigério aos nossos erros, às nossas faltas, às dificuldades que enfrentamos na vida anterior. Então, se lembrássemos realmente de todas as nossas existências anteriores, nós teríamos gravíssimos inconvenientes. Né? Um inconveniente, a gente muitas vezes se sentiria humilhado por tudo que fez de errado, por reconhecer nossa condição muito inferior. E outras vezes, por nós sabermos também o que os outros fizeram, nós poderíamos nos sentir melhor que os outros. E aí exaltar o nosso orgulho. Então, tanto para a gente não se sentir tão humilhado em relação a nós mesmos, como para nós não nos compararmos aos outros, é que essa lembrança não nos é permitida, porque isso seria inconveniente para a nossa evolução. Para a gente se melhorar e para a gente aproveitar as oportunidades que existem na nossa vida material, diz os Espíritos que Deus nos dá aquilo que é necessário e o que basta. E o que é necessário e basta? Nós temos a voz da consciência. Lembram que lá nós vimos que a voz da consciência muitas vezes é aquele conselho dos amigos espirituais, aquela intuição dos amigos espirituais para que a gente não caia nos mesmos erros. E nós temos os pendores instintivos, ou seja, aquele instinto de não nos envolvermos com uma coisa que já, de uma certa forma, a gente sabe que a gente já fracassou. O resto que poderia nos prejudicar, a lembrança do restante que poderia nos prejudicar, nós não temos. Então, Deus nos priva daquilo que nos prejudicaria. Na próxima questão, a pergunta é se nós podemos ter revelações agora, enquanto encarnados, a respeito de nossas vidas anteriores. E os Espíritos dizem que nem sempre, mas muitos sabem. Sabem o que foram, sabem o que faziam. E aqui é preciso a gente recordar a instrução de Santo Agostinho, que diz que a gente tem que se conhecer a si próprio. Muitas vezes, se a gente se conhecer a si próprio, a gente vai saber exatamente o que a gente já foi. Não vai saber os detalhes, mas vai saber exatamente dos problemas que já vivenciou. Então, os Espíritos nos dizem que se nós permitíssemos, muitas vezes, aos Espíritos nos dizer o que nós somos, né, abertamente, né, e eles fariam muitas revelações sobre o nosso passado. Por que não fazem? Porque nós, de uma certa forma, preferimos, escolhemos que nós desejamos o véu sobre a nossa vida. E como é do nosso livre-arbítrio, né, que resulta todo o merecimento, nós então nos mantemos nessa situação de desconhecer o nosso passado. Né? Então é nós mesmos que, através da reencarnação, das nossas escolhas de como será essa reencarnação, que pedimos que nós possamos ser poupados de reconhecer quem realmente nós éramos no passado, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso presente. Na questão seguinte, a pergunta é sobre pessoas que julgam ter uma recordação do seu passado, né? Como se fosse um sonho, por exemplo. E eles perguntam se nisso não há simples ilusão. Nós juntaríamos a essa reflexão da pergunta aquelas crianças, né, que nós já vimos tantos casos na televisão, nos nossos estudos, crianças que têm a recordação bem clara da sua última encarnação, às vezes tem reencarnação clara de como é que os seus parentes da família estavam envolvidos na última reencarnação, né? Existem, inclusive, estudos de universidades que se dedicam só a isso, né? Estudar as lembranças que as crianças têm até uma certa idade sobre a sua última encarnação, e estudos que repetidamente têm se provado
de que aquilo que as crianças lembraram num passado distante de fato aconteceu, né? Então, muitas vezes o filho que nasce de uma mãe que na outra encarnação era sua filha, ou seja, ele então era o seu avô. E aí ele faz uma série de revelações para a mãe sobre a vida do avô com precisão. E a mãe vem a confirmar que isso é de fato. Como também tem casos de crianças que lembram de encarnações vividas com outras famílias em outros locais, que os pesquisadores vão lá e conseguem confirmar que essas informações são verdadeiras. Então, os espíritos nos respondem que algumas vezes essas lembranças, né, essas recordações são reais, né? Mas eles também dizem que às vezes, né, e frequentemente não passam de mera ilusão. Então, nós precisamos nos pôr em cautela, né? Nós não podemos nos deixar levar por essa recordação, tomarmos ações ou atitudes só por conta dessa recordação. Nós precisamos nos pôr em guarda. Porque, às vezes, né, ele pode ser efeito simplesmente da nossa imaginação superexcitada. Então, algumas vezes é real, mas é bom que a gente sempre se coloque na cautela, porque algumas vezes é mera ilusão. Na questão 397, então é perguntado se na nossa reencarnação, né, nas existências que a gente está vivenciando com o corpo carnal, de natureza mais elevada que a nossa, ou seja, quando o espírito encarnado é um espírito mais evoluído que nós, se essa lembrança do passado, das encarnações anteriores é mais clara. Nós já vimos isso na questão anterior, né? Nós já vimos lá essa menção a mundos mais evoluídos, né? E aqui é mais uma questão de, no mesmo orbe, na Terra, quando a gente tem a reencarnação de um espírito mais elevado. Essas lembranças podem ser mais claras? E os espíritos nos dizem que sim. Quanto mais a nossa evolução, mais nós conseguimos saber em relação ao nosso passado. E dizem mais, quanto mais o nosso corpo se tornar menos material, né, mais lembranças nós vamos ter do passado, o que prova que, na verdade, o que faz com que esse véu seja colocado sobre nós é o nosso próprio corpo físico. É ele que coloca esse véu sobre as nossas lembranças. E quando nós, então, irmos para um mundo mais evoluído, ou quando o nosso mundo se tornar mais evoluído, conforme nós já tínhamos visto na outra questão, nós podemos ter uma lembrança nítida das encarnações anteriores. Lá, inclusive, foi dada a explicação de que essa lembrança daí é permitida porque ela simplesmente representa como que um pesadelo distante. Ela já não causa mais perturbação à nossa vida. Nós já sabemos lidar com essas lembranças, já nos aceitamos de forma melhor. Então, sim, quanto mais a nossa reencarnação for uma reencarnação num corpo de natureza mais elevada, de vida por um espírito mais elevado, mais nós teremos lembrança das encarnações anteriores. Na próxima questão, eles perguntam o seguinte, se os nossos pendores, as nossas tendências instintivas, né, são uma reminiscência do nosso passado, e nós vimos isso, né, muitas vezes aquele instinto de não me envolver com tal coisa, de não descuidar de tal situação, de tal vício, né, já é exatamente uma reminiscência daquilo que a gente já falhou. Então eles perguntam se nós, estudando esses pendores, né, essas nossas tendências, é possível a gente conhecer as faltas que cometeu. Aqui, novamente, os espíritos vão falar de cautela, vão dizer, até certo ponto é possível. Até certo ponto, nós olharmos para o que nós estamos vivendo, para imaginarmos o que nós fomos no passado, até certo ponto isso pode nos esclarecer sobre o que nós somos. Mas eles dizem também que a gente precisa levar em conta que o espírito ele também se modifica, né, em relação às existências anteriores, mesmo na erraticidade. Então pode ser que hoje nós já estejamos numa condição bem melhor que a nossa última encarnação e muito melhor que as anteriores à última. Então nós temos que ter esse cuidado. E aí já as nossas
reminiscências do passado não conseguem ser reveladas só a partir dos nossos pendores instintivos, porque os nossos pendores, né, as nossas tendências estão muito melhores do que a vida que a gente viveu. Então, pode suceder que essa existência que a gente está vivendo, a gente já seja bem melhor do que a existência que a gente viveu anteriormente. E aí, as nossas tendências não mostrarão exatamente o que a gente é. Então, cabe aqui uma possibilidade da gente ser ainda pior do que as nossas tendências que a gente apresenta nessa vida. Dessa questão derivou a questão seguinte, que é a questão A, que é perguntado se o espírito, numa existência, pode cometer uma falta que não praticou na existência anterior. E aí a explicação dos espíritos é que se esse espírito não soube triunfar das provas que teve, provas essas que lhe propiciaram o aprendizado para não cair em falta, se isso não for bem aproveitado, ele pode continuar fazendo novas faltas, né? E essas faltas têm sempre a ver com a posição que ele escolheu reencarnar. O que eles vão nos dizer? Que o fato de você novamente cometer a mesma falta não quer dizer que você está retrocedendo, que você está voltando a uma imperfeição que você não tinha. Quer dizer que você está estacionado naquela falta. Então você, na outra encarnação, talvez não tivesse tido oportunidade de cometer a falta igual, porque essa situação não se apresentou na última encarnação, mas você ainda tinha a imperfeição. Então o que nós estamos falando aqui não é da falta que precisa de uma oportunidade, mas da imperfeição. Você tinha a imperfeição e não cometeu a falta porque não teve oportunidade na encarnação precedente. Nessa encarnação você tem a oportunidade, a imperfeição continua existindo, você acaba cometendo a falta. Isso sim é possível. Então não é que o espírito teve um retrocesso. Não é que o espírito já tinha resolvido a imperfeição que leva a determinada falta. Não. A imperfeição estava lá. Na outra encarnação ele não cometeu a falta porque não teve oportunidade. Nessa oportunidade surge e ele, que é portador dessa imperfeição, acaba cometendo a falta, né? Então, nos dizem ele, o espírito, ele pode se adiantar ou parar, mas ele nunca pode retroceder, coisa que a gente já viu em várias outras situações. Na questão 399, a pergunta é em relação à natureza dos nossos vícios que nós temos hoje na vida corporal. Se nós podemos inferir, se nós podemos concluir que o gênero da existência anterior, ou o tipo da encarnação que nós tivemos anteriormente, tem a ver com as vicissitudes que a gente ainda tem. E aí os espíritos nos dizem que isso é bastante possível, que a miúde é possível, nós identificando os vícios que ainda temos, imaginar que tipo de encarnação a gente teve na existência anterior. Porque certamente os vícios que nós ainda temos também existiam na encarnação anterior. Então, a gente pode imaginar que tipo de encarnação a gente teve lá atrás, né? E também pelas nossas dificuldades, pelas nossas expiações, nós também podemos imaginar como foi a nossa existência anterior. Porque cada espírito é punido naquilo, né, que errou. Esse punido, vamos sempre trazer ele para o campo da consequência, né? Então, tudo aquilo que nós temos de dificuldades, atribulações, é consequência daquilo que a gente fez na outra encarnação. Então, é possível que a gente consiga, observando, né, as nossas dificuldades, os nossos vícios, entender o que a gente foi ali logo atrás na outra encarnação, né? Mas os espíritos nos dizem que isso não pode ser uma regra absoluta, né? As tendências instintivas, ou seja, aquele pensamento que a consciência muitas vezes vem nos mostrar, que a gente imagina que, na verdade, aquela tendência está semeada dentro de nós por causa da educação que o pai e a mãe deu, esse é um indício mais claro, né? Esse é um indício mais claro de que vida a gente teve lá atrás. Por quê? Porque as provas, porque nós passamos,
são determinados tanto em relação ao passado, faltas que cometemos, quanto em relação ao futuro, a aprendizagem que precisamos ter. E as tendências, elas mostram as duas coisas. As tendências mostram tanto o que a gente falhou lá atrás, quanto o que a gente precisa aprender. Então, elas têm mais correlação com a gente entender a existência anterior. Então, os espíritos sempre nos recomendam isso, nós tentarmos examinar as nossas tendências. Né? Nossas tendências vão mostrar muito mais o que nos revela que nós ainda carregamos a imperfeição, portanto, tínhamos na vida anterior, como também nos mostram as oportunidades que nós criamos nessa vida, né, através dessas tendências, que nos revelam o que nós temos que aprender. Isso é um indicativo melhor do que nós olharmos simplesmente para as nossas dificuldades, obstáculos e provas que a gente enfrenta. Então, ele nos dá uma explicação que o próprio espírito escolhe as provas a que ele quer submeter, né, porque ele quer apressar o seu adiantamento. É ele que escolhe o gênero da existência, que ele imagina que aquele gênero da existência vai lhe fornecer os melhores meios de adiantar-se. Então, através desse livre-arbítrio que todos nós temos, que vai se ampliando quanto mais nós nos adiantamos, o espírito faz essa escolha das provas que ele vai ter nessa vida. E através das tendências instintivas, então, que nós temos, é que essas provas vão ser melhor realizadas. E é através dessas tendências instintivas que nós podemos imaginar melhor o que de fato nós realizamos na outra encarnação. Porque essas tendências instintivas, elas vão ser aqueles, vamos dizer assim, aquele sinalizador da nossa consciência, da onde a gente não pode mais errar, da onde a gente já falhou, e aonde a gente está sendo intuído pelos amigos espirituais para que não falhe de novo. É interessante essa análise, porque a gente se dá conta que, na verdade, a gente não vem nessa encarnação para fazer toda a nossa evolução. A gente vem com um conteúdo, vamos dizer assim, né, para a gente imaginar uma escola, com um conteúdo mínimo de aprendizagem. As nossas provas, né, as nossas intuições, os nossos instintos, eles nos sinalizam para esse conjunto de conteúdo que a gente precisa superar. Então, por exemplo, alguns terão que superar realizando uma paternidade mais responsável, outros vão vir para realizar um desenvolvimento intelectual melhor, outros vão vir para se despertar para um comprometimento maior com os labores da vida. Né? Cada um de nós vem com esse conteúdo mínimo. A encarnação vai nos servir para este elemento que nós vamos adquirir nessa encarnação. Um pouco diferente do que a gente imagina, né? A gente imagina que vem aqui e tem que tentar superar todas as dificuldades. Me parece que o texto nos mostra que não é bem assim, né? Que nós vemos, na verdade, com determinada quantidade de elementos, que não é muito, me parece, que a gente precisa aproveitar essa encarnação para passar à frente. Quando nós, por exemplo, relacionamos ao estudo de uma escola o pré-requisito, né? O que é um pré-requisito? Primeiro tem que aprender isso aqui para depois aprender uma coisa mais difícil. A nossa encarnação era mais ou menos assim. A gente primeiro tem que aprender alguma coisa que é mais simples para depois a gente aprender alguma coisa que é mais complexa. Então, às vezes, nessa encarnação, nós não temos lá um objetivo de uma grande melhoria, de um objetivo que está muito distante. Mas superar alguma coisinha mínima que nos leve, por consequência, a angariar melhores condições, e na outra encarnação ter uma aprovação mais, assim, mais à frente, né? Maior, uma meta mais significativa. Se nós nos remetemos direto a uma meta muito significativa, a gente acaba não conseguindo, porque ela está muito longe de ser alcançada, né? Então, se a gente relacionar com o colégio de novo, é preciso fazer a primeira série, depois a segunda, depois a terceira. Não dá para pular diretamente para a quinta série, se a gente não cursou ainda as séries iniciais.
E essa série, para cada um, é uma coisa. Para cada um será um determinado aprendizado. E é isso que faz a beleza da nossa vida aqui sobre a Terra. Nós agradecemos a companhia de todos, agradecemos por essa oportunidade e desejamos que todos tenhamos uma boa semana.